Salve, salve, concurseiro, professor William na área. E hoje, dando continuidade com vocês aqui no nosso direito penal, né? Então, já trouxe para você no início aí, nós falamos aí sobre os princípios básicos do direito penal, ponto cobradíssimo em prova, que vai subsidiar todo o nosso estudo dentro do direito penal. Então, princípios ao longo de todo direito penal, a gente vai falar de princípios, né? E aqui eu vou passar uma parte que é a parte também introdutória, que fala do conflito aparente de normas penais. Esse conflito aparente de normas penais também é uma parte introdutória que você estuda comigo agora, beleza? Espero que você esteja bem, espero que você esteja pronto para a gente dar continuidade aqui no nosso assunto. E agora já sabe, tira todo mundo que não vai lhe ajudar nessa nossa conversa, para a gente poder conversar só eu e você, e eu trazer todos os detalhes para você aqui do nosso conflito aparente de normas penais. Primeiro ponto, William, por que se chama conflito? Tá? Por que se chama conflito? Simplesmente porque dentro do nosso direito penal, nós temos algumas condutas que vão se esbarrar em outras, tá? Por isso que é um conflito. Porém, deve-se existir uma harmonia entre as normas, uma harmonia entre as leis, né? E por que a gente fala que esse conflito ele é somente aparente? Porque vai existir algumas normas conflitantes, porém esse conflito é só aparente, porque o próprio direito penal resolve este conflito, beleza? Então, aqui trazendo para você, quando a gente fala aqui do direito penal, ele tem uma divisão, direito penal. O direito penal, né, nós temos o direito penal objetivo, e nós temos o direito penal que é chamado de subjetivo. Para alguém ser punido dentro do nosso direito penal, somente quando se falar de direito penal, a aplicação dele é subjetiva, depende de dolo ou culpa. Mas aqui é um ponto diferente que eu quero que você entenda. Falou de direito penal objetivo e subjetivo? William, o que seria o direito penal objetivo? O direito penal objetivo nada mais é que o conjunto de leis, tá? Então vai existir um conjunto de leis e essas leis vão estar dispostas para você ali no nosso Código Penal, em leis especiais e por aí vai, tá? Então aqui, no direito penal objetivo, você estuda comigo lá no nosso Código Penal, tá? E o que seria o direito penal subjetivo? Esse aqui é o Estado aplicando o que nós chamamos de ius puniendi, que é o direito e o dever de punir que o Estado tem. Quando se fala do direito penal subjetivo, aqui você vai estudar no Código de Processo Penal. Você estuda aí com o nosso professor experiente aí em processo, que é o professor Cabo Proximitar, Juliano, beleza? Então, nós temos direito penal objetivo e nós temos direito penal subjetivo. Então, o direito penal objetivo, você tem que dizer que o direito penal objetivo você estuda com você, então, você falando das normas, do Código Penal em si, sim, desse jeito, né? E quando você fala do direito penal subjetivo, é a aplicação dessa norma. É simplesmente a aplicação dessa norma ali perante o Código de Processo Penal. Como essa norma vai ser aplicada, beleza? E quando a gente fala do conflito aparente de normas penais, nós temos um doutrinador famoso chamado Norberto Bobbio, né? O que Norberto Bobbio disse quando existem normas conflitantes? Normas que se esbarram uma nas outras, tá? Então coloca aí, segundo Norberto Bobbio, vou colocar para você aqui, segundo Bobbio, né? Segundo Norberto Bobbio, o que ele diz? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Uma norma se esbarrou na outra. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que olhar primeiro? Primeiro, a gente vai olhar o tal do critério que a gente chama de hierárquico. Hierárquico. O que seria o critério hierárquico? O critério hierárquico nada mais é que a hierarquia das normas. Existe uma pirâmide, que eu falo com vocês lá do direito constitucional, que a matéria agora vai se ligando, que se chama pirâmide de Kelsen, né? Então existe ali uma hierarquia das normas. Então a gente sabe que a Constituição Federal está no topo dessa norma, abaixo da Constituição Federal. Aí nós temos ali leis, né? Nós temos decretos, nós temos... existe uma hierarquia das normas. Então suponhamos que se uma lei fala uma coisa e a Constituição Federal fala outra, o que eu vou seguir? A Constituição Federal. Por quê? Existe uma lei que fala A e a Constituição Federal que fala B. O que eu vou seguir? De acordo com a hierarquia das normas, de acordo com o Bobbio, né? Nós iremos seguir o quê? Simplesmente a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal é a carta magna, está acima. Se existe um decreto e uma lei que são conflitantes, o decreto fala A e a lei fala B, o que nós vamos seguir? Vamos seguir a lei, porque a lei está superiormente acima do decreto. Então, o primeiro critério que nós temos quando existe um conflito nessa norma, né, seria o critério hierárquico. William, você tem algum exemplo para me dar? Sim. Por exemplo, para você que estuda a Lei 869, né, vai tratar aí dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Né? Você que estuda a 869, aqui em Minas Gerais, né, você vai ver que lá na 869 se fala que o estágio probatório seria 24 meses, 2 anos, né, enquanto a Constituição Federal ela fala que é 3. Então, qual norma que vale hoje? Hoje nós sabemos que o estágio probatório ele é de 3 anos. Porque o que vale é o que está na Constituição Federal. A Constituição Federal já amarrou esse tempo.
que é o estágio probatório de 3 anos. Então ali nós temos uma norma conflitante e o que prevalece neste caso específico é o critério hierárquico. Por quê? Porque a Constituição Federal ela está acima desta lei, que seria uma lei infraconstitucional. Beleza? Então o primeiro critério é o critério hierárquico. Segundo critério que nós temos seria o critério cronológico. Cronológico. Quando eu falo de critério cronológico, o que seria esse critério cronológico? Só lembrar do tempo, né? Se nós temos uma lei que veio em, por exemplo, uma lei que veio em 2019 e uma outra que veio em 2022, né? Qual nós vamos olhar primeiro? Vamos olhar a 2019, a 2022, a 2021. Então vamos olhar aquelas leis que tratam do mesmo assunto. A gente vai olhar a última lei. Por quê? Porque a última lei, ou ela abroga ou ela derroga a lei antiga, tá? Então ela faz isso ou parcialmente ou totalmente com essa lei. Então ela abroga ou derroga. Então a gente vai olhar pelo critério cronológico, a gente vai olhar o quê? A lei que vem por último, tá? Que é a lei que está depois, aquela que está depois, aquela que vem por último ali, dentro da cronologia do tempo, né? Então essa lei que trata do mesmo assunto, se existe uma lei em 2010 e uma em 2008, as duas tratam do mesmo assunto, segundo o critério cronológico, nós iríamos olhar a lei de 2010. Por quê? Segundo o critério cronológico, a gente olha a mais recente, a mais nova, beleza? E nós temos o último critério aqui, que a gente chama ele de especialidade. Especialidade. Quando a gente fala da especialidade, é o nosso primeiro princípio, quando a gente fala aqui dos conflitos aparentes de normas penais. A especialidade quer dizer o quê? William, tudo que for especial, então, vai sobrepor a norma geral? Sim. Né? Por quê? Porque há um especializante. Por exemplo, quando tu fala lá, por exemplo, do crime de contrabando, né? O que é o contrabando? Entrada ou mercadoria, né? Exportar ou importar mercadoria proibida dentro do país, né? Tu exporta ou tu importa, né? Isso seria o crime de contrabando. Mas suponhamos que o indivíduo, em vez de ele importar mercadoria proibida, ele importa drogas, né? Você concorda comigo? Quando ele importa drogas, existe uma lei especial, e essa lei especial seria a nossa lei 11.343, que é a lei de drogas, e ela simplesmente fala que aquela conduta é tráfico internacional de drogas, não seria contrabando. Aí deve estar pensando, pô, esse Código Penal é furado. Não, não é furado, meu amigo. Não é furado, porque simplesmente existe um conflito entre essas normas, né? Existe a conduta, e essa conduta ela tem tipificação em 2 lugares. Importar ou exportar mercadoria proibida no contrabando, no crime de contrabando, lá do Código Penal, ou então quando você fala simplesmente que aqui ele está importando drogas. Existe uma lei especial que é a lei de drogas. Então nós não vamos olhar o contrabando, vamos olhar a lei de drogas, porque existe um especializante. Se existe um especializante, eu vou usar o especializante. Beleza? E esse é o princípio da especialidade. De acordo com o princípio da especialidade, a norma que for especial, ela vai ser aplicada não se aplica à norma geral. Por quê? Porque existe uma norma especial. Suponhamos um exemplo para você entender. Suponhamos que o indivíduo entre, né, enfurecido da vida, descontrolado, entra dentro do berçário e dá um tiro na cabeça de um bebê de 2 meses. Nesse caso, você concorda comigo que, né, uma mulher, por exemplo, a mãe, vamos pensar na mãe, vai ficar melhor para você o exemplo. Suponhamos que a mãe pegue e mate uma criança. A mãe, depois do estado puerperal, no estado puerperal, né, que a gente chama de depressão pós-parto, ela é enfurecida, alterada psiquicamente pelo estado puerperal, vai lá e pós o parto, mata a criança, né, logo após ou pós o parto. Vai lá e mata essa criança com travesseiro, né? Concorda comigo que a partir do que essa mulher matou essa criança, né, ela matou essa criança, ela cometeu um crime de que, William? Mas peraí, uma pessoa viva tirando a vida de outra pessoa viva. Então nós temos um homicídio previsto no artigo 121. Porém, nesse caso específico, né, essa mulher é a mãe, né? Ela estava no estado psíquico alterado pelo estado puerperal? Sim. Ela matou durante o parto ou pós o parto? Sim. Era o próprio filho? Sim. Então existe especializantes. Então, nesse caso específico, ela não cometeu crime de homicídio, ela cometeu infanticídio. Por quê? Porque existe um especializante. E esse especializante que eu estou trazendo para você seria o especializante da norma, tá? Então, quando se fala de princípio da especialidade, existe a pena gritantemente diferente, tá? Então, uma pessoa que mata uma criança de 2 meses, um indivíduo qualquer que não tira a cabeça de uma criança de 2 meses, ele vai responder por homicídio, né? Mas se ela tivesse esse especializante que eu trouxe para você, vai responder pelo infanticídio, porque a mãe, né, matou o próprio filho, estava lá em estado puerperal, que é o estado psíquico alterado da mulher. Então, existe o especializante, a mulher não vai responder por homicídio, ela vai responder por infanticídio, porque essa norma é uma norma especial e ela sobrepõe sobre a norma geral. Beleza? Então, essa breve introdução para você. Eu vou trazer aqui agora o conceito. William, quando a gente fala de princípios, quando a gente fala de conflito aparente de normas penais, nós temos aqui 4, né, que é o princípio da especialidade, consunção, alternatividade e subsidiariedade. Eu vou falar sobre cada um deles com você.
Beleza, William, tudo bem. Como que cai esses princípios em prova? Geralmente ele dá o conceito de um, que eu vou trazer para você, e fala que é o outro. Ou senão ele dá para você uma situação hipotética para você julgar qual princípio deve ser aplicado ali, tá? Então, historicamente falando, em questões de concurso, ou ele dá um, né, o conceito de um e fala que é o outro, ou senão ele simplesmente pega e faz o quê? Ele simplesmente dá uma historinha hipotética para você definir qual princípio está sendo aplicado naquele momento. Beleza? Então vamos lá. Princípio da especialidade, é exatamente o que eu trouxe para você. É o nosso primeiro princípio. Majoritariamente, para doutrinadores, é o mais importante dos princípios utilizados para sanar o conflito aparente de normas penais. Esse conflito é só aparente. Por que ele é só aparente? Já trouxe para você. Porque ele só tem a aparência de ter uma norma conflitante, mas o próprio direito penal resolve este conflito. Tá? Então, bem, para tanto, a norma especial, ela possui todos os elementos da norma geral e mais alguns. Tá vendo? Ela possui todos os elementos da norma geral, porém ela tem mais alguns, que seriam mais alguns especializantes, classificados como especializantes, representando mais ou menos severidade. Entre uma norma e outra, o fato é enquadrado na norma que tem algo a mais. Com isso, o tipo penal visto como especial derroga a lei geral, tá? Então, como eu trouxe para você, princípio da especialidade, né? Você vai entender, a norma que for especial, ela vai sobrepor sobre a norma geral. Por quê? Porque ela tem algo a mais, ela tem um especializante, ela tem aqueles pontos ali do especial, da norma geral, porém ela tem uns pontinhos a mais, que seria o especializante. Aí entra um exemplo que eu trouxe para você, da lei de drogas, por exemplo, lá do contrabando, o indivíduo que importa ou exporta drogas internacionalmente, ele responde por tráfico internacional de drogas e não contrabando. Por quê? Porque ele tem as características do contrabando, mas tem uma norma especial que fala que se ele importar ou exportar drogas, né, ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Beleza? Então esse é o primeiro princípio da especialidade para você. Qual que seria o próximo? O próximo aqui é o princípio da consunção, tá? Esse princípio da consunção, ele pode ser chamado, pode vir na tua prova também, ele ser chamado de princípio da absorção. Seria a mesma ideia. Absorção, tá? Então ele pode vir com o princípio da consunção ou o princípio da absorção na sua prova, seria a mesma ideia. O que traz aqui o princípio da consunção? Vamos lá. Princípio segundo o qual o fato mais amplo e mais grave, ele absorve outros menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou mero exaurimento. Senhores, quando a gente fala do princípio da consunção, quero que você entenda uma situação. A norma mais grave, ou crime fim, ele vai absorver o que nós chamamos de crime meio. Um exemplo para você entender. Suponhamos que o José, melhor, o Tício, né? O maldito do Tício. O Tício, ele com vontade de furtar uma casa, né? O Tício olha e fala assim, aquela casa bonita ali, quero furtar aquela casa. O que o Tício faz? Vai lá, pula dentro da casa, vai lá, chega lá dentro, pega o celular e vai embora. O Tício acabou de cometer um crime, né? Que nós chamamos de furto, previsto no artigo 155 do nosso Código Penal, tá? Nesse momento, aí você fala comigo, William, peraí, ele pulou na casa, foi lá e furtou. Mas tudo bem, você concorda comigo que antes dele furtar, ele invadiu o domicílio? Então ele cometeu um crime também previsto lá no nosso Código Penal, que é a invasão do domicílio? Sim. Ele cometeu a invasão de domicílio, então mais o furto? Não. Por isso que existe o princípio da consunção, né? Que se fala de um conflito aparente de normas penais, mas ele é só aparente, porque realmente o próprio Código Penal resolve esse princípio. Então, se esse crime, né, para ele entrar na casa, ele entrar e pegar esse celular, ele precisou de entrar no domicílio, esse crime foi o quê? O meio para que ele cometesse o fim, que era o furto. Então, nós temos um crime meio e nós temos o crime fim, nesse caso específico. Então, ele vai responder por dois crimes? Não, não responde por dois crimes. Ele vai responder por crime único, que é o princípio da consunção, ou chamado de princípio da absorção. Nós teremos o crime mais grave absorvendo o crime menos grave. Então, o crime de furto, nesse caso específico, ele absorve o crime de invasão a domicílio. Outro exemplo, suponhamos que o indivíduo ele quer furtar a residência. Vamos pensar na mesma ideia. O Tício, ele quer furtar a residência. Aqui o que ele faz? Olha, né, eu quero ir lá e furtar essa residência. Só que no meio do caminho, ele chega lá para furtar, não, ele não quer que ninguém apareça, ele quer entrar na caladinha, pegar e ir embora. Mas no meio do caminho, ele entrou com a ideia de furtar, mas só que no meio do caminho apareceu o dono da casa. O dono da casa foi, entrou, eles vão corporar com ele começou a brigar com o cara, empurrou o cara, né? Então, nesse caso, opa, ele queria um crime de furto. Mas ele já entrou agora na esfera do crime de roubo. Por quê? Porque agora já tem violência e grave ameaça, né? A gente começou a dar porrada no cara. De repente o cara foi pegar uma arma para dar um tiro nele, ele sacou a dele primeiro e deu um tiro no cara. Opa, agora já saiu do furto, já entrou no latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Aí a pergunta é, William, então ele vai responder pelo crime de furto, vai responder pelo crime de roubo e vai responder pelo latrocínio? Não. O mais grave absorve menos grave. Nesse caso específico, ele responde somente ali pelo latrocínio, que seria o crime mais grave, tá? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Espero que você
Tem entendido? Porém, quando a gente fala de princípio da construção, ele tem aqui duas modalidades que ele se divide, né? Que é o tal do crime progressivo, e nós temos ele na modalidade de progressão criminosa. Tá? Então, falando da tua prova, né? Conflito aparente de normas penais, já sabe, princípio da consunção ou absorção. O indivíduo vai responder ali pelo crime mais grave, porque o crime mais grave vai absorver o crime meio. Ou o crime fim absorve o crime meio, ou são o crime mais grave e absorve o crime menos grave. Princípio da consunção, modalidade clássica. Quando a gente fala do crime progressivo, aqui eu quero que você entenda uma coisa. No crime progressivo, o indivíduo tem uma ideia única, tá? Suponhamos que o Tício, com vontade livre e consciente de matar o nosso amigo Mévio, né? Ele simplesmente chega lá e fala, eu vou matar o Mévio hoje. Então ele sai de casa e fala, como que você vai matar? Eu vou matar de porrada, eu quero espancar a cara dele até dar o afundamento da face e eu vou desconfigurar a cara dele até arrancar o cérebro para fora. Né? O direito penal é o direito das condutas ilícitas, então se acostume com os exemplos. Tá? Então ele vai lá e simplesmente começa a dar porrada no Mévio até dar o afundamento da face e o Mévio morrer. Pergunta que se vem. William, peraí, qual era a intenção do indivíduo? Sempre quando a gente falar de conflito aparente de normas penais, a gente tem que pensar qual é a intenção do indivíduo, o que está na cabeça do agente. O que está na cabeça do agente. Ele vai responder por aquilo que ele tinha em mente, em regra, isso que o direito penal preza. Tá? Então, quando a gente fala do crime progressivo, o indivíduo ele tem uma ideia única. Nesse exemplo que eu dei para você, o Tício, ele já tem a ideia, desde o início, de chegar lá e porrar a cara do Mévio até dar o afundamento da face, ele vai continuar batendo, ele desmaiado, ele continua batendo, até afundar a cabeça dele pro chão e ele morrer ali com um traumatismo craniano, né? Mas você concorda que nessa ideia, o Tício já saiu de casa pensando nisso? A finalidade, o dolo específico que ele tinha era, eu irei matar o Mévio hoje como? Com os punhos, com a mão, vou afundar a cara dele pro chão. Tá? Então, nesse caso, nós temos o princípio da consunção e modalidade do quê? Crime progressivo. Por quê? Porque aqui ele tem uma ideia única. Tá? Ideia única. Ele já tem a ideia mais grave, ideia única. Aqui a ideia dele já é a ideia mais grave desde o início. Então a pergunta que se vem, William, ele vai responder por dois crimes? O crime de lesão corporal mais o crime de homicídio? Não. Pelo princípio da consunção, ele tinha essa ideia única, o crime mais grave vai absorver o crime menos grave. Então nesse caso específico que eu trouxe para você, o nosso amigo Tício, que afundou o crânio do Mévio para o chão e o matou, nesse caso específico, o Tício vai responder pelo crime de homicídio. Ele responde pelo crime de homicídio. Ele não responde por dois crimes, de acordo com o princípio da consunção, onde o crime mais grave vai absorver o crime menos grave. Qual que é a diferença, William, do crime progressivo para a progressão criminosa? Aqui que está a diferença. Porque no crime progressivo, ele tem uma ideia única. Eu vou afundar a cara dele e o meu objetivo, o meu dolo específico, o meu ânimo necante é matar esse indivíduo. Eu quero matá-lo, eu quero afundar a cabeça dele para o chão. Né? Agora, quando você fala da progressão criminosa, a progressão criminosa é diferente. O indivíduo ele tem uma ideia inicial, diferentemente da ideia final que ele acaba concretizando. Um exemplo para você. Suponhamos que o Tício hoje virou corno, oficialmente corno, né? E o Tício fala assim, olha, o Mévio pegou a minha mulher, né? E o corno ele faz isso, né? O corno, quando alguém pega a mulher dele, ele fala, eu vou criar um delay, enquanto ele ia ser minha mulher, se ela me trair 365 vezes por ano, eu vou perdoar ela, né? 365 vezes eu vou perdoar. E o que o corno faz? O corno pega e vai lá para tirar satisfação com outro indivíduo que pegou a mulher dele, né? Então o nosso amigo Tício, que é o corno, ele vai lá e fala, o que o Tício quer fazer com o Mévio nesse momento? Ele não quer matar. Ele simplesmente quer dar umas porradas no nosso amigo Mévio, porque o Mévio pegou a mulher do Tício, né? Então, nesse caso específico, ele vai com uma ideia de vou dar umas porradas, até em uma lesão corporal, tá? Vou dar umas porradas nele para ele nunca mais chegar perto da minha mulher na vida dele, tá? Então, nesse caso específico, na progressão criminosa, o Mévio chega lá e dá umas porradas o Tício chega lá e dá umas porradas no nosso amigo Mévio. Porém, a partir do momento que ele dá umas porradas no Mévio, o Mévio vai e provoca ele, né? Essas porradas valeu a pena. Valeu a pena pra caralho. Que dia bonita tem a tua mulher. Aí eu disse, maldito, o que tu fez com a minha mulher? Agora sim eu vou te matar. Saca a arma e dá um tiro na cabeça do nosso amigo Mévio nesse momento. E o Mévio vem a óbito. A pergunta que se vem, William, peraí, nesse caso específico ele vai responder por dois crimes, que é o crime de lesão corporal mais o crime de homicídio? Não. Nesse momento que ele muda de ideia, saca a arma e dá um tiro no nosso amigo Mévio, ele vai continuar respondendo por um crime só. Porém, qual é a diferença do crime progressivo para a progressão criminosa? No crime progressivo, ele tem uma ideia única desde o início. Ele quer matar. É o dolo livre, consciente, fazer um ato. Vontade livre, consciente. Ele quer matar, desde o início.
Porém, quando você fala da progressão criminosa, aqui não. Aqui ele não quer matar. A finalidade dele é, o médico pegou minha mulher, eu vou dar umas porradas dele para ele prender, ele nunca mais chegar perto da minha mulher. Porém, quando ele chega lá e ele começa a dar as porradas do médico, na hora que ele termina e está indo embora, o médico provoca ele falando que valeu a pena demais. Essas porradas valeu muito a pena, que a tua mulher, ó, maravilha, né? Aí que ele faz, muda de ideia neste momento específico e apaga o nosso amigo médico. Tá? Então, nesse caso, nós temos o princípio da consunção, mas não na sua modalidade clássica de crime progressivo, e sim na sua modalidade de progressão criminosa. Nós estamos falando da progressão criminosa. Eu quero que você leve isso para a sua prova, quando se fala de progressão criminosa, que é que o indivíduo ele muda de ideia. Muda de ideia. Ainda que ele mude de ideia, tá? Ainda que ele mude de ideia, pessoal, ainda que ele mude de ideia, nesse caso específico, vai responder por um crime só. Nosso amigo Tício responde por um crime só. Por quê? Princípio da consunção, onde o crime mais grave absolve o crime menos grave. Ou pode vir na tua prova quando o crime fim absolve o crime meio. Então, aqui, princípio da consunção ou princípio da absorção. Segundo o fato mais amplo e mais grave, absolve outros menos amplos e menos graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou mero exaurimento. Beleza? Então, esse aqui é o princípio da consunção e ele tem essas duas vertentes que eu trouxe para você. Crime progressivo, ideia única, a vontade dele é de ir lá e fazer aquilo desde o início. E a progressão criminosa, onde ele muda de ideia no meio do crime, né? Interface do crime, no momento que ele está executando ali o crime, ele muda de ideia para um crime mais grave. Mesmo assim, ele vai responder pelo crime único. Ele não responde pelos dois, porque princípio da consunção, mais grave absorve menos grave. Espero que tenha ficado claro para você, para a gente ir para o nosso próximo princípio, que é o princípio da alternatividade. Princípio da alternatividade. Senhores, quando fala do princípio da alternatividade, eu quero que tu lembre de conteúdo múltiplo, misto ou variado. Pode vir na tua prova assim. Conteúdo múltiplo, misto ou variado. Tá? Então ele vem, o princípio aplicado quando a norma descreve várias formas de realização da figura típica, onde a ação de uma ou todas configura um crime. São chamados tipos alternativos, tipo penal misto alternativo, que descreve crimes de ação múltipla. Esse é o princípio da alternatividade. Né? O exemplo mais claro que a gente tem quando a gente fala de princípio da alternatividade, a gente vai lá para a lei de drogas, lei 11.343. Essa aqui é a nossa lei de drogas. Na nossa lei de drogas, lá no teu artigo 33 da lei de drogas, né? Então, eu vou pegar aqui o artigo 33 da lei de drogas. Lá no artigo 33, nós temos ali um tipo penal misto ou alternativo, onde se aplica o princípio da alternatividade. Por quê? Lá nós temos, na verdade, vários verbos. Mesmo que o indivíduo cometa todos os verbos, ele vai responder por um crime único. Vou exemplificar para você ficar mais claro. Suponhamos que a nossa lei de drogas, né? O indivíduo, o nosso amigo Tício, o que o Tício faz? O Tício simplesmente vai lá e fala, resolvi virar traficante. Então, num belo dia, ele vai lá e compra essa droga. Né? Então, ele foi lá e importou. Vamos pensar aqui nos verbos. Ele foi lá e importou essa droga. Importou essa droga lá do Paraguai. Foi lá no Paraguai, buscou maconha e importou essa droga do Paraguai. No outro dia, nesse dia ele importou, no outro dia ele foi lá e transportou essa droga. Transportou. Tá? Então, vamos pensar aqui. No dia 10/5, ele importou essa droga. Aí vem no dia 11/5, ele foi lá, 11/5, ele foi lá e transportou essa droga, né? Aí vem, depois, no outro dia, ele foi e cedeu essa droga para uma pessoa, cedeu gratuitamente essa droga, ainda que gratuitamente, ele cedeu essa droga no dia 12/5. Então, traduzindo, no dia 10, ele importou essa droga, no dia 11, ele transportou essa droga, no dia 12, ele foi e cedeu essa droga ainda que gratuitamente com um amigo. Ó, aqui agora é free, né? Virei traficante e tu dá uma cheiradinha, se tu gostar, tu leva. É assim que funciona. Tá? Então ele cedeu ainda aqui gratuitamente. Deu uma cheiradinha free, gostou, eu vendo pra você. Beleza? Então, esse é o novo comércio do nosso amigo Tício. Então ele foi lá, cedeu ainda aqui gratuitamente essa droga no dia 12/5, né? E no dia... Aqui, ele guardou tudo isso em depósito. Depois ele guardou tudo isso em depósito no dia 13/5. E o que aconteceu no dia 13/5? Um belo fulano de uma operação policial foi lá e prendeu o nosso amigo Tício. Tá? Então, a pergunta que se faz em prova é:
Tu concorda comigo que ele importou essa droga primeiro no dia 10/5, depois ele transportou ela no dia 11/5, depois ele cedeu essa droga ainda aqui gratuitamente para um amigo, cheiradinha free, tu gostou, tu compra. E depois ele guardou tudo isso em depósito, a polícia chegou e brau, prendeu todo mundo. Nesse caso específico eu trouxe para você, né, do nosso amigo Tício. Nesse caso específico, o que aconteceu especificamente? O Tício vai responder por quantos crimes, William? A pergunta é, quantos crimes que ele vai responder? Ele vai responder por ter importado, por ter transportado, por ter cedido ele gratuitamente, depois ter guardado tudo em depósito? Porque todos esses verbos, né, essas condutas, estão previstas na lei de droga. Né? Mas aí vem o princípio de alternatividade, ele diz para você, não, isso aqui foi tudo num contexto fático só? Sim, foi uma única situação, ele importou uma vez uma quantidade específica de droga, trouxe essa droga, importou essa droga, depois transportou, depois cedeu ele gratuitamente e guardou tudo em depósito? Sim, foi tudo no mesmo contexto fático? Sim, então o Tício não vai responder por vários crimes, ele responde por crime único. Tá? Então, a ideia quando você fala aqui de princípio de alternatividade, é tipo penal misto, alternativo, ainda que ele cometa todos os verbos da lei de drogas, ainda que ele cometa todos, e eles são 18 verbos, né? Ainda que ele cometa todos os 18 verbos ali, ele vai responder por crime único. Por quê? Está tudo dentro do mesmo contexto fático, está tudo ali dentro do mesmo artigo, tá? Então, nesse caso, ele responde por crime único. Como que vem isso na prova às vezes? Ele pode trazer para você uma situação, né? É lógico, primeiro que ele pode trazer para você é o conceito de um e tentar trocar com o outro, dar o conceito do princípio da consunção e falar que é alternatividade. Ou senão, ele simplesmente conta para você uma historinha e fala, neste caso específico, nesse exemplo que eu já dei para você do Tício, nesse caso o Tício responderá por 1, 2, 3, 4 crimes, que ele cometeu 4 verbos diferentes e ele responderá por 4 crimes diferentes. Errado, tá? Ele vai responder pelo 4 crimes de tráfico. Errado, porque ele responde por um tráfico apenas. Por quê? Pelo princípio da alternatividade, onde ainda que tenhamos várias condutas, né, nós teremos um tipo penal misto ou alternativo, o Tício vai responder por crime único. E isso que você precisa levar para a sua prova, é o nosso terceiro princípio. Beleza? Último princípio para fechar com você aqui de chave de ouro é o princípio da subsidiariedade. Né? Quando se fala do princípio da subsidiariedade, né, a subsidiariedade é aquela que vai entrar quando o outro não funcionar. Vamos lá, vamos ler aqui para você entender o conceito. Olha lá, a norma subsidiária descreve um grau menor de violação de um mesmo bem jurídico, ou seja, um fato menos amplo e menos grave, que definido como delito autônomo, é também compreendido como parte da fase normal de execução de crimes mais graves. Então, exemplo, falou na tua prova de soldado de reserva, isso aqui já é um resumo que eu estou dando para você, soldado de reserva. Veio essa palavrinha para você, se no final da questão falou soldado de reserva, não tiver subsidiariedade no final, está errado. Por quê? Porque simplesmente o soldado de reserva está inteiramente ligado com o princípio da subsidiariedade. Tá? Então, quando a gente fala de princípio da subsidiariedade, né, por exemplo, suponhamos que nós temos vários desses lá no nosso Código Penal. Suponhamos que o indivíduo fala assim, ó, eu vou tacar ônibus, vou tacar fogo, né? Vou tacar fogo naquele ônibus ali, né? Eu quero tacar fogo naquele ônibus. Tudo bem, tu vai lá, taca fogo no ônibus, beleza, tu vai responder pelo crime de incêndio, né? O incêndio qualificado, dependendo da situação, tá? Ou vou tacar fogo, por exemplo, nesse lugar X, né? No ônibus. Foi lá tacar fogo no ônibus. Tudo bem. Tinha alguém dentro do ônibus? Não. Então vai responder pelo crime de incêndio. Mas se tiver alguém dentro do ônibus e você tacar fogo ali e você matar aquela pessoa, né? Então vai responder pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de fogo, tá? Tá vendo que o indivíduo só responde pelo incêndio se já não tiver cometido um crime mais grave, tá? Então, por exemplo, eu vou tacar fogo nesse ônibus, mas o José está lá dentro. O Tício está lá, o Tício vai tacar fogo no ônibus e o nosso amigo José está lá dentro. Nesse caso, ele tacou fogo no ônibus, o Tício foi, o José que estava lá dentro morreu queimado, ele vai responder pelo crime de incêndio e pelo crime de homicídio qualificado? Pelo crime de homicídio qualificado? Não, ele responde só pelo homicídio qualificado. Por quê? O crime de incêndio só vai funcionar se você não tiver a finalidade de cometer um crime mais grave. Tá? Esse é o princípio da subsidiariedade na modalidade expresso. Tá? Então, quando a gente fala de princípio da subsidiariedade, meus amigos, entendam uma coisa. Exemplo, vamos pensar no crime lá do Tropa de Elite. Tropa de Elite é clássico, né? Então, Tropa de Elite. Aqui no momento está lá o Major Rocha, e ele está lá na comunidade, Tropa 2, eu acho que vocês devem ter visto, né? Tropa 2, está lá o Major Rocha dando tiro pro alto lá, ele está com uma 40 na mão, ele pega essa arma e pá, pá. E agora é na amizade, pessoal, fica tranquilo, ele vai anunciar o governador naquele momento. Tu concorda comigo que aquele momento que ele pega essa arma e dá 2 tiros pro alto, ele acabou de cometer o crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no artigo 15 do nosso Estatuto de Isolamento? Sim, ele acabou de cometer esse crime. Porém, naquele momento ali, aí você pensa, peraí,
Mas ele vai responder pelo 15 ou ele responde, no caso, pelo artigo 14, né? Que é, no caso, o porte legal de arma de fogo. Ué, mas espera aí, 14 seria, em regra, mais grave. Mas, o que acontece? Especificamente falando desse caso. Nesse caso específico, o Major Rocha, ele tinha o porte de arma. Era um policial, ele tinha o porte de arma. Então, ele não vai responder pelo porte em si, mas ele vai responder pelo disparo de arma de fogo. Então, o crime do artigo 15, ele é subsidiário. Se você não tiver a finalidade de cometer um crime mais grave, você responde pelo 15. Então, por exemplo, eu quero dar um tiro notício. Saquei a arma e fui dar um tiro notício. Opa, vou responder por tentativa de homicídio, né? Ah, não matei notício, vou responder por homicídio consumado, né? Agora, por exemplo, eu quero dar um tiro pro alto. Tudo bem, aí você vai responder pelo 15. Então, o artigo 15, que é o disparo de arma de fogo em via pública, ele é subsidiário, né? Tu vai responder por esse crime só quando tu não tiver a finalidade de cometer outro mais grave. Esse é o princípio, chamado princípio da subsidiariedade expresso. Então, ele se divide aqui, o princípio da subsidiariedade, ele se divide em expresso, ele se divide em tácito. O que é tácito? Tácito é algo que está subentendido. Expresso é algo que está escrito. Tá? Então, falou de princípio da subsidiariedade, você vai lembrar, o indivíduo só vai responder por esse crime se ele não tiver a finalidade de cometer um crime mais grave. Tá? É o exemplo do ônibus. Né? Ele tacou o fogo no ônibus. Né? Só vai responder pelo crime de incêndio se ele não tiver o objetivo de cometer um crime mais grave. Tá? Esse seria o princípio da subsidiariedade expresso. Ele é usado esse nome como soldado de reserva porque se você não cometeu o mais grave, vai entrar esse aqui que é o tal do soldado de reserva. Agora, se tu cometeu o mais grave, vai responder pelo mais grave. Ah, não, mas tu cometeu esse crime, mas nós temos aqui um soldado de reserva. Tu não responde pelo mais grave, mas tu responde por esse. Que é quando você fala do periquitação da vida, da saúde, temos diversos princípios de subsidiariedade que é aplicado no nosso Código Penal. Tá? Então, esse seria o princípio da subsidiariedade. Tá? Esse expresso. E o tácito, William? O tácito é algo que está subentendido. Esse aqui quase não está em prova, mas só para você entender. Suponhamos que você está passando na rua, em frente a uma escola, e tem uma limitação lá de velocidade. Tu passa acima da velocidade. Né? Nesse caso específico, já dá para entender que ali pode ter o quê? Ali pode estar passando uma criança, tu pode atropelar uma criança. Né? Então, princípio da subsidiariedade, o quê? Tácito. Porque simplesmente nesse caso específico, tu passou no lugar, não tinha anteriormente nada escrito, mas você tinha que ter subentendido que ali havia sim alguma situação que você poderia matar uma criança. Tá? Então, o princípio da subsidiariedade, tácito. Tá? O que mais cai é o expresso, é o que você precisa guardar aí para fins de prova. Beleza? Senhores, então, esses são os nossos conflitos aparentes de normas penais, conflitos aparentes de normas penais, né? Nós temos 4, né? Então, você já sabe como que cai isso em prova, né? Já trouxe para você, ou vai ser ali numa situaçãozinha hipotética, uma historinha, ou simplesmente ele vai pegar o conceito de um e vai trocar pelo outro, né? Então, nós falamos aí, princípio da especialidade, alternatividade, consunção e subsidiariedade. Então, esses são os chamados conflitos aparentes de normas penais. É um conflito aparente porque a própria norma, o próprio Código Penal resolve esse conflito, beleza? Senhor, espero que você tenha gostado da nossa aula, né? A gente vai fechando com você aqui esse tópico, depois a gente vai dar continuidade aí no nosso direito penal. Continue conosco, tamo junto, até a próxima.